Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os técnicos que acompanham aqui o nosso Café com Basquete Feminino, técnicos e atletas, porque eu sei que muita gente tem acompanhado também atletas, pessoas que são fãs do basquete. A TBB vem crescendo bastante e eu gosto muito desse bate-papo matinal aqui, principalmente essa semana especial com pessoas do basquete feminino. Hoje eu converso com a Adrianinha, ex-jogadora da Seleção Brasileira, medalhista olímpica nas Olimpíadas de 2000 em Sydney, e que tem um projeto bonito lá em Recife, trabalhando com crianças, trabalhando com a iniciação do basquetebol. Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia a todos amantes do basquete. É um prazer para mim ter você aqui. Eu já fui técnico de feminino, eu lembro muito bem dos seus anos com a seleção brasileira. Eu sou amigo, inclusive, da Micaela, que jogou com você durante bastante tempo. E é um prazer trazer uma pessoa, porque uma coisa é a gente trazer técnicos, e principalmente dois homens que vieram até agora, um outro homem amanhã, o Neto. Você, mulher, ex-jogadora da seleção, conhece o basquete feminino de dentro da quadra e agora na beira da quadra. Como é que é o sentimento? Porque eu lembro quando eu comecei como treinador, como é que é esse sentimento de estar ali na beira da quadra, não poder pegar na bola, não poder resolver o problema? Bom, assim, eu falo que eu tive sorte, eu tive uma transição muito tranquila, né? Porque mesmo antes de parar de jogar, eu já tinha um trabalho com crianças, né, aqui em Recife. Então, assim, na verdade eu não senti muito, porque eu tive uma lesão no final da minha carreira, né, em 2016 eu joguei lesionada, e eu já estava tendo esse contato com as crianças. Então, assim, não doeu tanto, né? Porque eu sei que dói. A única coisa que eu acho que eu tive que me adaptar foi quando eu comecei a trabalhar com o colégio, né? Porque você vê do alto rendimento, é uma coisa. Você quando começa a ensinar a nível escolar, escolinha, né? É outra visão, outra metodologia, né? Então eu cheguei muito dura ali com as crianças e aos poucos eu fui me adaptando ao estilo. Saber, né? Que tem diversos tipos, né? De objetivos dentro do basquete. No caso, nas escolinhas do colégio é diferente, né? Sim, e você estava me falando que você tem uma associação, a Associação Adrianinha de Basquetebol, parcerias com o Clube Náutico Capibaribe, trabalha em dois colégios. Como é que é equilibrar essa vida de técnica, essa fama de ex-jogadora e as meninas? Você tem quantas filhas? Três. Uma está nos Três? Estados Unidos e duas aqui Que pequenininhas. legal. Essa que está nos Estados Unidos tem quantos anos? 14. 14, que legal. Joga basquete também? Joga, Que joga. legal, que legal. Joga o pai, o avô, o tio, todos os treinadores de basquete, então não tem como ela fugir. Que legal. Conta esse equilíbrio aí, como é que é, Adriano? Bom, o equilíbrio eu tô procurando ainda, viu, Léo? É uma vida muito corrida, né? Mesmo agora com a pandemia dentro de casa, acho que todos aí que têm família sabem, né? A gente assume várias funções, né? Eu passo o dia inteiro na rua, né? Vou para os colégios, vou para a associação, a gente tem uma quadra aqui em Recife que a gente aluga, né? Para fazer essa parte de escolinha e projeto social. E a parceria com o Náutico é para poder disputar os brasileiros, né? E aí também para as viagens, né? Então, assim, é uma coisa, uma vida corrida, mas quando você está fazendo o que gosta, você dá um jeito, né? Eu dou aula em dois colégios, aqui o Colégio Santa Emília e o Colégio Lando Líder, que é uma parceria para a gente até conseguir bolsa de estudos para as crianças, né? Sim, Da sim. parte do social, né? E assim a gente consegue também já entrar na parte de jogos escolares, né? Que é o que todo mundo fala muito, tem que ter basquete em colégio, né? E a gente sabe que no colégio público é mais difícil, né? Estou tentando também entrar nos colégios públicos, né? Mas, assim, tendo essa parceria com os colégios privados, a gente dá oportunidade para algumas crianças que vêm do projeto, além de estar disputando jogos escolares que eu tive a oportunidade ano passado de ficar em terceiro lugar nos Jogos da Juventude com o meu time sub-14, que é um mundo que eu não conhecia, né? Que eu estou conhecendo agora, né? Essa parte aí. Que legal. Mas é correria. Eu levo minha filha para a quadra, porque como a nossa associação é muito nova, eu ainda estou buscando recursos para poder ter uma estrutura melhor organizada, né? A gente vai do limpar a quadra ao psicólogo da equipe, né? Então a gente faz um pouquinho de tudo. Eu acho que essa situação que eu estou falando agora é de muitos pelo Brasil afora, né? Sim, Mas sim. assim, por amor a gente continua, a gente não desiste não. E você tem meninos e meninas jogando basquete, mas disputa também no masculino e feminino as competições? Isso, meu marido, ele é ex-jogador também, ele Uhum. chegou nos Estados Unidos, fez college e jogou na NBB, jogou Liga Ouro aqui pro esporte, então assim, a gente se completa no trabalho também, né? Não só Sim. na vida pessoal, ele fica na parte do masculino e traz a vivência dele do college,
Tem que ter alguma coisa diferente, né? Não pode dizer que é sempre igual, né? Ensinar menina, ensinar menino, as diversas categorias que a gente tem, porque a gente vai de escolinha até sub-17, né? Que legal. Então, está conversando com essas parcerias, chegar outros professores para ajudar a gente também. E está crescendo assim naturalmente também nosso trabalho. Assim. Isso é muito gratificante de ver. Uma pesquisa simples sobre o basquete de Recife já mostra o teu nome, mostra o nome da Érica, mostra o Esporte Recife, a paixão que as pessoas têm por basquete por lá. Eu já estive em Recife justamente por causa de basquete, por causa da LDB, a Liga de Desenvolvimento de Basquete, masculina no caso. E como é que você vê essa luta diária pelo feminino? Eu conheço muitos técnicos de feminino, conheço muitas atletas, conheço pessoas que tentam batalhar, e a gente sabe que é um pouco diferente, sabe que é um pouco mais difícil de às vezes conseguir o recurso, às vezes conseguir o apoio, e aí é o motivo da gente estar dando essa ênfase essa semana aqui no Café com Basquete, para o basquete feminino. Como é que é essa luta no Nordeste? Porque eu não sei muito, eu sou do Sudeste, me conta um pouquinho. Bom, um dos fatores, eu sou de Franca, né? A terra do basquete masculino, né? Sim. E um dos fatores que eu fiquei aqui foi isso. Eu aproveitei o link da gente ter sido campeão brasileiro pelo esporte, de ter sempre já há alguns anos equipe feminina aqui. Isso ajudou muito, né? Então, aqui tem um trabalho muito bom, né? Que eu joguei aqui com o esporte com o Roberto Dornelas, que já há anos já trabalha com basquete feminino. Isso já tem uma raiz do basquete feminino aqui em Recife. Tem várias pessoas trabalhando, tem um outro projeto, que é nosso clube, que também trabalha com basquete feminino. Tem o esporte que trabalha com basquete feminino. Uhum. Tem atleta, a Cessa, ela foi seleção brasileira, chegou no Jardim de Hortência, tem ataque também. Então, assim, a cidade tem uma inclinação aí para o basquete feminino, né? Então, eu aproveitei isso e tendo esse link de estar na mídia, a gente conseguiu trazer bastante meninas para o nosso trabalho. O masculino ainda é mais fácil, que assim que meu marido entrou, começou com o masculino, assim, já teve que abrir mais turmas de masculino, né? Uhum. Uma explicação que a gente não sabe. Eu acho que pelo fato, a gente tem conversado muito, né, Léo, sobre isso nessas reuniões, né? Pelo fato de não ter tanta perspectiva, né? Você vê o campeonato da LBF que tem menos equipes, você vê a Liga de Desenvolvimento a gente não tem. Então, assim, a menina ou já se destacar e jogar um adulto ou ir para os Estados Unidos, não tem tanto motivação para continuar. Então, acho que esse é um dos fatores que talvez atrapalhe um pouquinho o feminino. Eu vivi na Índia por 4 anos, né? E uma experiência que eu tive na Índia foi assim, algumas áreas, alguns bairros, algumas cidades tem mais meninas jogando basquete por motivos, às vezes, que não dá para compreender, e outras cidades, eu acho que o normal acaba sendo ter mais meninos. Mas eu cheguei a trabalhar numa escola em que era assim, os meninos jogavam futebol, as meninas jogavam basquete, e não era uma regra da escola, era uma coisa natural. Os meninos iam procurar o futebol, as meninas iam procurar o basquete. E aí era legal pra gente, trabalhando naquela escola, desenvolver o basquete feminino, como você está falando, tem essa inclinação de Recife para o basquete feminino, mas eu busco como a gente vai fazer isso nas outras cidades. Por exemplo, Franca, com todo respeito, é a capital do basquete e tal, mas assim, por que é mais famosa pelo masculino? Por que a gente não teve ainda um programa de feminino importante em Franca? Tem anos, né? Tem o Walter, Alexandre. Desde quando eu saí de lá da cidade para poder jogar em Campinas, estão lá tentando um trabalho, né? Ao contrário, tem várias cidades do interior de São Paulo que só tem o feminino, né? Sim, sim. Até a própria WNBA teve uma época que fez umas mudanças de sedes. Uhum. Elas procuraram levar as equipes para onde tinha um high school, um college feminino forte. Uhum. Ao invés de continuar ligado numa franquia masculina e ficar disputando tudo, né? Sim, e aí essa reflexão me faz pensar o seguinte, se a gente tem no interior de São Paulo muitas equipes, muitas pessoas, muitos técnicos e tal, mas ainda é naquele eixo Rio-São Paulo, o que está faltando para a gente expandir esse alcance do basquete feminino para outras regiões? Eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro teve altos e baixos no basquete feminino, mas geralmente na capital. Algumas cidades do interior que ainda tem basquete, como Cachoeira de Macacu, ainda tem um projeto importante lá, mas assim, eu lembro, por exemplo, na época que tinha o campeonato estadual, eu era técnico, a gente tinha que ir jogar Quissamã, tinha que ir a Quissamã para jogar, desculpa,
e aí Quissamã era 5, 6 horas, talvez até mais, do Rio de Janeiro, acho que 7 horas de viagem. E aí tinha gente que reclamava, até o momento que não tinha mais Quissamã. Então, assim, como regionalizar, né? Eu sei que São Paulo tem essa facilidade por causa das equipes do interior, mas como alcançar o Nordeste, né? Também tem um excelente trabalho com basquete feminino, né? Como você está citando aí, a gente tem que regionalizar. O Brasil é muito grande e a gente não tem estrutura nem dinheiro para poder fazer como nos Estados Unidos, por exemplo. Porque a gente tem o mesmo potencial, ao meu ver, entendeu? Se vocês falarem, como você citou agora, tem um trabalho aqui no Nordeste, tem um trabalho em São Paulo, tem um trabalho no Sul, entendeu? A gente talvez desenvolvendo essas regiões, porque não no Sul e no Norte. É questão financeira, né? Estrutura. E aí a gente tem que sair de projetos, tem que sair da confederação, porque realmente na base é tão complicado, né? A gente conseguir patrocínio, a gente conseguir um apoio. Então a gente sozinho, a gente tem a CBC, só que como todo mundo diz, é elitizado, porque é uma taxa, é um valor muito alto para participar desses campeonatos de base da CBC. Será que... Mas que tá motivando a gente ultimamente, porque como eu disse, eu tenho 3 linhas aqui no meu projeto. Tem a escolinha, que o pessoal vem para aprender. Aí tem a parte de equipes, que é o alto rendimento. Se eu não dou uma competição para motivar eles a participarem, também acaba. Então a gente vai atrás de disputar brasileiro, campeonatos aqui pelo Nordeste, né? Aí a parte financeira pesa. Aí tem também a parte social, que a criança que vem para estar ali para ocupar o tempo dela, para fazer amigos, para cuidar da saúde. Então, assim, eu digo que o meu trabalho tem essas 3 linhas aí. Uma coisa que a gente tem discutido muito nos últimos dias também é o papel da escola, né, Adriano? Será que o caminho para o crescimento, para a expansão, tanto do basquete em geral, a gente fica falando masculino e feminino, porque eu estou dando essa ênfase ao feminino, mas assim, a expansão do basquete através da escola, né, formando mais treinadores. No último final de semana nós tivemos o webinar da TBB sobre basquete escolar, foi o primeiro webinar que nós fizemos, e a ênfase foi no basquete escolar justamente pela necessidade da gente encontrar esse professor de educação física, encontrar esse treinador de basquete, que às vezes está meio esquecido lá na escola e não tem essa atenção que deveria. E aí, como é que é no Nordeste? Assim, você acha que se as escolas recebessem, os treinadores, os professores recebessem um pouquinho mais de atenção, a gente poderia aumentar o nível, melhorar a competitividade? Bom, aí é uma questão complexa, eu acho, Léo, porque será que é a culpa é do treinador? Será que a escola também não está dando tanto ênfase só ao ensino? Sim. Hoje, dar treino no colégio é difícil, porque sempre tem atividade extra, cada vez mais o ensino é integral, é o dia inteiro no colégio, mais cobrança, são vários, eu nem sei mais, é tanta sigla, Enem, SSA, as minhas falavam, hoje fazer a prova não sei do quê. Eu falei, do quê? Na minha época não tinha isso, né? Então, assim, é muita cobrança. Eu vou falar para ela que não vai estudar, vem fazer basquete. É lógico que o ideal na vida é você equilibrar os dois, assim como Sim. é feito nos Estados Unidos, como é feito no Canadá, como é feito na Austrália, entendeu? Mas, assim, então fica difícil da gente e forçar isso. Então tem que ser um colégio, nem meu colégio, no caso, o Colégio Santa Emília, o Colégio Novo, eles entendem a importância do esporte. Sim. Tá? Santa Emília tem uma equipe muito competitiva, o Colégio Ângulo tem um trabalho com handball, com o Cristiano, que inclusive trabalha na seleção brasileira há anos, vence os jogos, tem um excelente trabalho. E é importante os pais entenderem também a importância do esporte na educação da criança, na formação do jovem. A gente sabe disso. Todo mundo está aqui conversando, passou por isso, viu tanto que o esporte foi importante, tanta coisa que aprendeu, né? Saber que a gente pode complementar aí essa parte educacional que todo mundo visa hoje, né? Sim, sim. Alguns recados aqui, rapidinho, para a gente poder continuar nesse papo de basquete escolar, basquete feminino. A Adriana Amado, ela mandou bom dia e disse: a grande Adrianinha, parabéns pela linda trajetória, pelo lindo projeto. O Gilmar diz que o professor tem que ser apaixonado pelo basquete feminino, senão o basquete feminino não sai do papel. E aí, mais pessoas acompanhando, comentando. Adrianinha, a tua história na seleção brasileira é muito bonita, né? Você que citou aí as Olimpíadas de 2016, você jogou lesionada, eu lembro de outros altos e baixos fisicamente que você teve, mas sempre disposta a defender a seleção brasileira. E hoje eu vejo a seleção brasileira, eu venho conversando muito com o Neto, e o Neto falou uma coisa importante no outro dia. Ele falou que
foi dada ênfase no trabalho, apesar da não classificação para as Olimpíadas, muita gente elogiando o trabalho, muita gente elogiando a postura da seleção, da comissão técnica, das atletas. Como é que você viu essa seleção brasileira nas últimas semanas, nos últimos meses, nas últimas competições, e como você imagina essa projeção agora de futuro, não jogando as Olimpíadas de Tóquio, mas com melhores possibilidades no nível sul-americano, melhores possibilidades até para as próximas Olimpíadas pós-Tóquio? Bom, essa dedicação das meninas eu sempre vi, né? Todo mundo, toda vez que a gente se juntava, né, foram mais de 20 anos que eu tive ali, a gente abria mão de muita coisa, né? Porque, como você falou, a gente teve muitos altos e baixos, que acompanhou também a federação, né? As escolhas de treinadores, né? E assim, eu lembro muito bem em Pequim, por exemplo, a gente tinha uma equipe excelente, né? Treinador excelente, só que talvez por não buscar o resultado alcançado, eu já queria mudar tudo. Não dava tempo do trabalho se concretizar. Isso é importante, Então, desse momento agora, né, ter a oportunidade de continuar o trabalho dele. Todo mundo sabe que esses trabalhos de seleções, né, começa da base, vai a longo prazo. Eu lembro que o Canadá, quando lançou o projeto deles de seleções, há 10 anos atrás, que consegui em México, foram anos de trabalho. Hoje o Canadá vai em todas, né, desde a base até a principal. Então, assim, dá tempo ao treinador de dar uma cara para a seleção, de levar, de fazer todos incorporarem seus trabalhos, isso que é todos que eu falo da base até o principal. Que é o que acontece nas seleções de sucesso, né? Como deu exemplo agora do Canadá. Sim, e a gente sabe que tem muita gente de qualidade no Brasil, né? Às vezes falta essa organização de competição, falta essa organização de treinamento de treinadores. Eu sei que a nova comissão técnica, a nova gestão da seleção feminina tem muitos projetos nesse sentido, em relação a alcançar treinadores, alcançar atletas em diferentes locais do Brasil. Você citou antes, é um país muito grande, né? Eu lembro quando o Lula Ferreira estava na seleção brasileira, e ele deu uma palestra para a gente no Rio de Janeiro, e ele falou, cabe uma Europa dentro do Brasil. Então a gente às vezes comparar o basquete brasileiro com o europeu é ruim. Mas o Guerrinha falava uma coisa ontem, mais um grande atleta de seleção brasileira masculina, ele falava sobre a representatividade que o Brasil precisa ter, principalmente nas Américas. A gente perdeu um pouquinho, não da representatividade, mas talvez do peso, também por conta do crescimento da Argentina. E o crescimento da Argentina veio com esse planejamento que você falou, né? Mas eu acho, no feminino, falar de feminino, eu tenho acompanhado esses últimos sul-americanos, Copa América, tem uma evolução das outras equipes também. Você vê o Chile, você vê a Venezuela, a Colômbia, era equipe que na minha época a gente, sul-americano, sinceramente, era um torneio que a gente ia, sabia que ia ter um jogo, que era a Argentina. Aí quando já entrava a América, sabia que ia ter Cuba. Né? Então, assim, as outras, com o intercâmbio, com as pessoas se preparando melhor, com essa tecnologia, todo mundo começou a evoluir. O Chile feminino está com a equipe de base excelente. Sim, sim. E aí, será que não foi também um problema da gente dar uma estagnada e os outros crescerem? Você não acha isso? Também, né? A gente sabe que a seleção não tem resultados expressivos, né? Mais difícil, né? Mas a gente sabe também, a gente tem alguns problemas na confederação, né? Todo mundo sabe, né? Agora vi ali batalhando, né? Ele fez milagre nessa gestão, porque a gente sabe que junto com isso tem todo o problema financeiro, né? Mas mesmo assim ele conseguiu aí começar a dar uma base boa novamente para a seleção, né? Dar a esperança que a gente pode voltar aí a ter voltar a ocupar sempre, né, lugares de destaque. Eu não falo vencer sempre, mas eu falo sempre estar em todas as Olimpíadas, estar em todos os mundiais. Eu acho que o sul-americano, a gente tem que estar em todas as finais sul-americanas, que é a rotina nossa, né? Principalmente na feminina, né? Sim, e aí é importante a gente falar sobre isso, arrumar a casa, resolver problemas que aconteceram no passado, e talvez problemas que existam agora no presente, porque a gente também não pode tampar o sol com a peneira. Existem problemas do basquete, né? E aí não são problemas que são culpa da atual gestão, e também não é para apontar para gestões anteriores. Eu acho que a gente tem que juntar forças, né, desde a seleção brasileira adulta até os técnicos de base, ou ao contrário, desde os técnicos de base
em escolas, em clubes, em projetos sociais. Você falou também de projetos sociais que acontecem aí no Recife. Então, assim, se a gente não entender que é um momento de todos darmos as mãos e começarmos uma mudança importante, não vai ter mudança para o basquete em geral, e aí quem sofre mais acaba sendo o feminino, né? Porque o feminino sempre, em muitos lugares, fica como segunda opção, né? Eu vejo assim, por exemplo, essa mudança já está ocorrendo, Léo. Me fechou os beijos também no projeto, Eduardo Ada, Neto. Vocês imaginam o que é isso para essa cansada? Que é para mim também. E eu, como você falou, todos juntos, eu crescendo, eu vou fazer com o meu projeto do lado do Cresça, com a equipe do clube do lado do Cresça. Quando a minha equipe for para São Paulo, eu vou fazer com que outras equipes do Sul, do Sudeste cresçam também. Então esse crescimento tem conjunto, né? Uma quantidade que a gente tinha na seleção, por exemplo, era amistosa, como você falou, o Brasil é muito grande, né? Só que aqui na América do Sul, em termos de seleção, o que a gente fazia amistoso? Na época, o Chile, que era muito fraco, quantas equipes da América do Sul. Esse intercâmbio, por exemplo, na Europa é fácil. Né? É logo ali, né? Sim. Então, assim, Estados Unidos, Canadá, eles já desde criança, da escola fundamental, high school, college, eles são acostumados com competições fortes. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Entendeu? Então, assim, era uma atividade que o Brasil tinha, né, na seleção de amistosos, agora eu acho que talvez, né, com o crescimento dessas outras nações aqui vizinhas, fica mais fácil esse intercâmbio, né? E no caso da gente, da base, eu crescendo aqui, tendo a oportunidade de ter esse intercâmbio também com outros estados, a gente vai crescer, a gente vai melhorar tudo junto, né? Uma coisa, por exemplo, que eu vi que eu tive dificuldade de fazer boca de jogos, né? Só tem eu e um outro time. Aí eu estava sempre jogando um contra o outro. Isso é... poucas equipes fortes de qualidade. Então a gente tem que crescer junto, todo mundo ficar com uma qualidade boa e a gente fazer boas competições e se preparar, né? Em massa para poder ganhar, né? É verdade. Adriana, tem umas pessoas que estão reclamando aqui que o som está um pouquinho ruim. Posso dar a explicação? Que você me conta. Eu pedi a Adriana para usar um fone, mas ela falou que a filha dela estragou o fone dela. E antes da gente começar essa entrevista, quase que não teve entrevista, porque a filha dela saiu correndo com o telefone. Então é esse equilíbrio que eu estava falando. Mas a gente vai ter a gravação, Adriana, da conversa, e eu vou colocar no Facebook depois, se não tiver problema no som. Sim, sim. Não entendi, fala de novo. Eu vou colocar um fone aqui. Tá. Vamos ver. Aí a gente alonga um pouquinho a conversa, não tem problema. Tá melhor? Eu acho que sim, vou pedir o pessoal para dar um feedback ali. Galera, melhorou o som? Melhorou o som da Adriana? Bom, vamos continuar aqui, eles vão dar a resposta lá. Adriana, quantas filhas? 3 filhas, e qual a idade delas? Eu tenho a Lia, de 14, Aham. Regina, de 1 ano e 8 meses, e Antônia, que vai fazer 3 meses semana que vem. Olha, 3 meses, recém-nascida. Parabéns, parabéns. A Kátia Campos, que inclusive está acompanhando a gente aqui, também tem uma filha recém-nascida. Eu acho que ela também tem 3 crianças, não tenho certeza. Ela pode. E aí a gente conversava sobre isso no outro dia, né? A Kátia acompanha muitas das clínicas do Basquetebol em Foco, e às vezes ela não pode ligar a câmera porque está com a criança ali e tal. Como é que é a vida de um casal do basquete, né? Que 2 técnicos, 2 ex-atletas, crianças querendo jogar basquete. Como é que é essa vida de vocês? É excelente, né? Porque imagina se não fosse, né? Se ele não entendesse a minha vida e vice-versa, né? Até minha mãe entra no meio, né? Minha mãe, meu irmão, inclusive meu irmão também é professor de educação física, é árbitro de basquete lá em Franca. Então, assim, o pai da minha primeira filha também é treinador. Inclusive, tadinha, ela, o pai, o tio e o avô, tudo treinador de basquete. Não teve outra alternativa, né? Ela tá lá jogando basquete nos Estados Unidos. É uma vida excelente. Eu acho que foi uma combinação perfeita, né? A gente ama o nosso trabalho, nosso projeto, nossas viagens, né?
É bom que a gente sempre se ajuda um ao outro, às vezes ele ia atrás, Adriana, dá meu treino aí. E que nem ele jogava mais na posição de pivô, Rinaldo, precisa que você faça um treino para mim, de pivô para mim, um específico para as meninas, né? E a gente vai se ajudando. Adriana, eu tô com um armador, dá umas dicas para ele. E a gente realmente se completa nessa parte também. A gente, nessa luta, né? Sim. Também. E vocês estudam juntos, né, Adriana? Porque eu vi, inclusive, que ontem, durante a live do Wolves, eu olhei lá Rinaldo Mafra. Na verdade era você que tava assistindo. E é muito legal isso, esse momento que a gente está tendo muitas lives, muitas clínicas online, muito conteúdo sendo compartilhado. Como é que você está aproveitando isso? Como é que você está vendo essa pandemia? Eu estou vendo a pandemia como uma oportunidade para muita gente que não gosta de estudar, começar a estudar. Né? E muita gente que não tem acesso, o mais importante, as pessoas que não têm acesso, começarem a ter acesso. Você está vendo mais professores, mais técnicos de projetos, de escolas, tendo esse acesso? Não, com certeza. Estou vendo mais professores, estou vendo mais união, estou vendo mais intercâmbio, né? Como você disse aí, eu não tinha tempo para estudar, né? Então agora eu tenho um tempinho a mais para poder conhecer, né, outros treinadores, outra maneira de pensar. Como o Guerrinha falou ontem na nossa reunião lá no Zoom sobre transição, né? Eu estou correndo atrás da parte teórica ainda. Né? Eu tenho a prática do ex-atleta. Né? Só que eu tenho que estudar muito ainda para poder realmente me tornar uma treinadora de basquete. E esse é o conselho que a gente tem, né, para os atletas que estão virando técnicos, para os jovens que estão na faculdade de educação física, estudem o jogo. Né? Você foi atleta de vários técnicos diferentes. Você lembra dos técnicos que eram mais estudiosos e os técnicos que eram menos estudiosos. Qual é a diferença que isso faz na prática, no dia a dia, para quem está jogando? A confiança que passa para o atleta. Né? Você já sente, ou ele sabe o que está falando, ele sabe explicar, ele tem solução para tudo. Né? Isso passa uma confiança muito grande para o atleta. Por exemplo, eu lembro de um treinador que eu tinha na Rússia, né? Além da dificuldade da língua, né? Eu sei que ele era muito assim, das antigas, assim, muito mesmo treino todo dia, mesma jogada. E assim, não que seja errado isso, né? Mas você meio que até que desmotiva o atleta, né? Você, poxa, de novo, mas não tem outra solução, não tem né? Não vou dizer que eu não aprendi nada com ele, porque aprendi, né? Acho que esse técnico já tem mais experiência, sempre tem algo a ensinar a gente, mas assim, a gente precisa estar se atualizando sempre, né? Sim, sim. Esse é, inclusive, um dos focos da nossa associação, da Associação de Técnicos de Basquete, que é levar conhecimento para outros treinadores. Né? E esse projeto de alcançar outros lugares. Eu vou trocar muita figurinha com você nos próximos dias, pedir contatos e tal, porque a gente quer alcançar esses professores de escola no Nordeste, no Recife e em outras cidades do Nordeste, porque a gente sabe da importância de levar o conhecimento a eles. Mas o recado que eu acho que fica para todo mundo que está assistindo é: atualizem-se, conheçam o jogo. Existe o treinador que nunca foi atleta, existe o atleta que vira treinador e não estuda. A gente tem que achar esse equilíbrio, né, Adriano? Com certeza. Por isso foi muito bacana ontem a conversa lá com o Guerrinha, né? E eu me senti honrada, né? Tinha tanta gente ali que sabia tanto que eu fiquei até quietinho, não queria nem falar, né? E mais um atleta assim, que começou em Franca, né? Tinha muita gente em Franca ali ontem, né? Uhum. Mas assim, é muito bom escutar e só me motiva mais ainda a saber a importância, né, de estudar, de ir atrás. E assim, eu que estou na base, né? Eu vejo também muito importante a gente, depois que tudo passar, a gente batalhar aí para voltar a ter campeonatos de base pelo Brasil inteiro, para a gente se encontrar, jogar, porque é muito importante também. Eu posso estudar, mas se eu não tenho oportunidade de pôr em prática, de jogar, de participar de campeonatos, né? Como é que eu vou saber se meu trabalho tá realmente evoluindo ou não, né? Sim, sim. Adriana, a gente está se encaminhando para o final. Eu te agradeço pelo tempo que você gastou. Eu sei que sair da rotina aí das duas meninas pequenas e marido e treino. Como é que tá a perspectiva de volta das atividades agora? Olha, assim, é difícil falar enquanto as autoridades não dizer, ó, pode voltar, né? Aqui por enquanto a gente ainda está em isolamento social. Algumas atividades voltando aos poucos, né? Mas eu tô com o meu plano aí já na mente aqui como vai ser, né? A gente já tá indo atrás de adaptações na quadra, né?
de como vou higienizar a bola, como vou ter álcool em gel na quadra inteira, comprar lixeira com pedal, vestiário, como é que eu vou colocar os bancos, né? A gente está já se planejando, porque a saudade é muita, viu, de dar treino, né? Estamos naquela coisa de treino online, né? Mas a gente sabe que é difícil motivar essas crianças por muito tempo online, né? Elas querem sentir a bola na mão, jogar na cesta, né? Mas a gente está esperando aqui que, não sei, talvez final de julho a gente pode começar algum treino individual. O futebol tá voltando, né? Eu tô com um problema sério aqui, tem uma sirene altíssima aqui onde eu tô agora, justamente nesse momento. Eu espero que não seja um problema sério por aqui por perto. Mas a gente também tá terminando aqui o nosso programa. Adriana, muito obrigado. Vamos continuar em contato para que a gente possa fazer mais pelo basquete e aí puxar um pouquinho a sardinha para o feminino sempre que possível. Tá? Um abraço. Obrigado pelo convite. Desculpa aí o áudio, pessoal, né? Culpa de Regina, mas foi um prazer estar aqui com vocês, Léo. Prazer, obrigado pelo convite. Beleza. Galera, continue acompanhando a nossa programação aqui. Obrigado pela presença de vocês. Compartilhem os links das nossas redes sociais aqui. Visitem também, deem um like nas nossas postagens. E aqui o nosso site da TBB para quem quer se tornar membro da nossa associação. Um abraço, fiquem com Deus.